Atos capítulo 8, versículo 26. E diz assim a palavra do Senhor, ó. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? Entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: pois como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe quem? Qual o livro que ele estava lendo? O livro de Isaías. E diz a palavra aqui: começando com esta escritura, com esse texto que ele estava lendo, começou a anunciar-lhe a Jesus. Indo eles caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Até aí, essa história nos chama a atenção do valor e da importância que o batismo tem na vida daquele que recebe Jesus como seu Salvador. Como Deus tem o plano de completar a sua obra na vida das pessoas. Aquele mordomo, aquele superintendente lá da rainha da Etiópia, ele era um judeu convertido ao judaísmo. Ele foi a Jerusalém para oferecer a sua adoração. E estava sentado na sua carruagem, se preparando para voltar, e ele estava lendo a Torá, o que eles tinham até então, o Velho Testamento. E ele estava lendo esse trecho do profeta Isaías. E o Espírito moveu Filipe, dirigiu Filipe para que fosse até o eunuco. E chegando lá, Filipe, percebendo que ele estava lendo o texto do profeta Isaías, perguntou: você entende o que lê? E ele respondeu: como entenderei se não há quem me explique? Irmãos, o início da vida cristã, ele é um início de total dependência, não apenas de Deus, como também da igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho, é lâmpada para o nosso pé, para os nossos pés. A palavra de Deus é a vontade dele revelada para as nossas vidas. Eu me lembro quando eu tinha lá uns 19 anos de idade, eu nasci num lar evangélico, eu cresci com a Bíblia ao lado. Mas quando eu tinha uns 19 anos de idade, eu me lembro que o meu irmão, pastor, o Nequinho, ele pegou a Bíblia assim, ele segurou a Bíblia, e como que se fosse entregar a mim assim, eu peguei na mão para tomar da mão dele, ele a deteve, ele a segurou, ele falou assim: nunca se esqueça que este aqui é o manual
do fabricante. Eu guardo isso no meu coração. É o manual do fabricante. Quando nós compramos um aparelho elétrico, eletrônico, ou mesmo um veículo, quando nós compramos, sempre vem com manual. Não é assim? A gente compra uma TV, vem um manual. Compra uma geladeira, vem um manual. Compra um home theater, vem um manual. O que a gente compra, vem um manual, não é? Compra uma esteira. Há um tempo atrás eu comprei uma esteira. Vocês perceberam, né? Irmãos, que cabide de joia. Aquilo sustenta uma roupa que é uma maravilha. Eu comprei a esteira. Usei uns dias a esteira, porque na minha cabeça, a esteira você aperta o botão, ela começa a girar, você regula a velocidade e vai até onde aguenta, né? Quando dá vontade, você para. Para mim a coisa era bem simples assim. E eu assim fui. Na minha longa experiência assim, com esteira, e fui lá, andando, e a esteira pifou. A esteira parou. E eu olho daqui, olho de lá, a esteira novinha, gastei uma grana violenta. O diabo não quer que eu ande, né? Já põe a culpa no cão. Aí, irmãos, chama o técnico vem, olha o teu negócio, depois ele vira e pergunta: o senhor está colocando óleo? O óleo não é vaselina, o que põe? Um lubrificante lá, né? Eu não. Não, mas tem que pôr, o senhor pega o spray, o senhor pega o líquido assim de vaselina, né? O senhor levanta a esteira, coloca assim e dá uma andadinha, o senhor tem que lubrificar o negócio. Ela tem um dispositivo de segurança e se ela estiver seca, para não forçar, ela desliga, que é para não queimar. E o cara simplesmente jogou um olhinho, colocou e está lá funcionando até hoje. Agora, estava tudo escrito no manual. Se eu tivesse tido cuidado de ler o manual, eu saberia disso. Mas como dizem alguns, até a título de gozação, né? É mais ou menos assim que funciona. Quando tudo falhar, consulte o manual, né? Porque normalmente a gente só consulta o manual depois de ter tentado de muitas maneiras. A Bíblia é o manual do fabricante. A Bíblia é a palavra de Deus nos ensinando como devemos viver. A Bíblia nos ensina como viver, nos ensina a nos relacionarmos uns com os outros, nos ensina a vivermos como família, nos ensina o marido como deve lidar com a esposa como deve lidar com o marido, o Criador ensinando os pais a criarem seus filhos no temor dele. A Bíblia é a palavra para todo dia, para todo instante, para toda situação. Eu garanto a você, se ela não tem um versículo claro que fala da situação que você está vivendo, pode ter certeza, ela tem um princípio que ajudará você a resolver essa questão ou lidar com esta situação. O problema é que normalmente nós não conhecemos, nós não sabemos como era o caso daquele eunuco. Filipe chegou para ele e disse: você entende o que lê? Ele respondeu: não, eu não entendo. Como poderia entender se não há quem me ensine? Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta: você tem entendido o que você tem lido? E é por isso que nós precisamos uns dos outros, nessa caminhada de descobrir a vontade de Deus, de aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos uns dos outros, precisamos que as pessoas nos ajudem. É por isso que a Bíblia diz: edificando uns aos outros no temor do Senhor. Esse é o projeto de Deus. Filipe então perguntou aquilo para aquele homem, Filipe se dispôs a ajudá-lo na compreensão das Escrituras, e ele então, o eunuco, convidou Filipe para que entrassem na carruagem, e eles foram seguindo o caminho, e lendo aquele texto do profeta Isaías, ficou claro que eles estavam falando sobre Jesus. Aquela passagem falava de alguém que havia sido morto, que como um cordeiro seria levado ao matadouro, de alguém que foi humilhado e que seria tirado da terra. E o eunuco, tomado pela curiosidade que o texto propunha, diz a Filipe: de quem fala o profeta? De quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outra pessoa? E Filipe então disse, começando ali, naquela passagem, pelo livro do profeta Isaías,
foi percorrendo as Escrituras, o Velho Testamento que eles tinham, e anunciou-lhe a pessoa de Cristo. Muito interessante, falou da necessidade de receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E a conversa ficou tão interessante, tão impactante, que chegou o momento de o eunuco perguntar para ele: olha, deve ter olhado pela janelinha, né, da carruagem, olhou pela janela e deve ter visto um rio, um lago, eu não sei o que, olhando para ele lá, e disse assim: eis a água, o que me impede de ser batizado? Quando ele teve a compreensão das Escrituras, quando ele entendeu o que representava Jesus, o plano de Deus para a vida dele na pessoa de Cristo, quando aquele eunuco descobriu o que Jesus deveria ser para ele recebendo Jesus como seu Salvador, ele mesmo se dispôs ou quis ser batizado. Eis a água, o que me impede de ser batizado? E a resposta foi: nada te impede de ser batizado, se você crê de todo o teu coração. Os dois desceram, foram às águas, e ali Filipe batizou aquele homem, o eunuco, e diz a palavra que ele seguiu o caminho e foi adiante. Jesus Cristo, ele deixou duas ordenanças para o seu povo, para a sua igreja. A primeira delas é o batismo, a segunda é a celebração da ceia do Senhor. A ceia, ela fala da morte e do sacrifício de Cristo, do corpo e do sangue que foi derramado, do corpo de Cristo que foi partido para que um novo corpo espiritual fosse formado, que é a sua igreja, e do seu sangue que foi derramado na cruz. Por isso a ceia é celebrada com pão, a ceia é celebrada com cálice. O cálice, ele fala do sangue que Jesus derramou, o sangue que nos purifica de todo o pecado. O batismo é a confissão da nossa fé. Por isso que o batismo, ele precede a ceia, enquanto ordenança. Por isso que o batismo vem antes da ceia. Porque a pessoa, compreendendo a importância de Jesus na sua vida, quando a pessoa ela entende o que Cristo fez ali no Calvário, quando a pessoa entende o amor que foi revelado na cruz e o poder da morte de Cristo, o poder que tem para nos resgatar, para nos livrar do pecado, a pessoa recebendo isso, ela começa nessa jornada de obedecer às ordenanças. E a primeira é o batismo, porque o batismo nos identifica. O que vocês verão nesta noite aqui é uma pregação, é uma mensagem, é um testemunho que cada um deles dará sobre o que Cristo fez na vida deles. E a mensagem é mais ou menos assim: Jesus um dia, ele subiu naquela cruz, ele morreu naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados. Ele foi tirado daquela cruz depois de morto e foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou com uma nova vida, com o seu corpo glorificado. E já então, há uma identidade. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, naquele momento esta pessoa é batizada, não nas águas, mas na morte de Cristo. Porque o batismo significa esse envolvimento. A palavra batizar literalmente significa mergulhar. Se eu pudesse pegar esse microfone e jogá-lo dentro da água, ele seria literalmente batizado. E ao ser batizado, ele seria totalmente envolvido pela água. É essa a ideia. E por isso que quando a pessoa aceita Jesus, ela é batizada na morte de Cristo. Essa pessoa é como se ela fosse transportada de uma forma sobrenatural à cruz, se encontrasse com Cristo ali crucificado e morto, e fosse abraçado por Cristo na sua morte, de maneira que fosse totalmente envolvido na morte. Por isso que diz que o velho homem morreu com Jesus. Foi morto o velho homem, através deste envolvimento, através desse batismo na morte de Cristo.
E assim como Jesus ressuscitou, este velho homem que foi morto com Cristo, ele também ressuscita para uma nova vida. E é exatamente isso que o batismo propõe. O testemunho deste processo. Quando a pessoa entra nas águas, ela está dizendo: eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu estou crucificado com Ele, eu fui crucificado com Cristo Jesus. Quando essa pessoa é batizada, mergulhada nas águas, ela está dizendo que eu fui sepultado com Cristo Jesus, eu fui sepultado na morte de Cristo. E quando a pessoa sai das águas, é retirada das águas, é como se ela estivesse dizendo: eu ressuscitei para uma nova vida com Cristo. Cadê o aleluia? Glória a Deus, louvado seja. Outa povo. Sabe? É isso que nós veremos agora, um a um, dando testemunho do que aconteceu na vida deles. Pastor, quando a pessoa sai da água, ela sai perfeita, não peca mais? Não, ela sai molhada. Ela sai molhada. Pode ver, quem já foi batizado sabe disso. O batismo, é claro, o que não vence o pecado na vida da pessoa. Quem venceu o pecado foi a morte do Senhor Jesus na cruz. Mas a pessoa, ela continua na carne, continua ocupando esse tabernáculo, continua sujeito às suas lutas, às suas fraquezas. O batismo não é um testemunho de perfeição, mas é um testemunho de quanto a pessoa ainda precisa de Cristo. O quanto ela está aí lutando para uma vida santa, para ser melhor a cada dia, como qualquer um de nós. Não esperem, nem tampouco julguem as pessoas quando são batizadas, porque elas continuam como você e eu. Os mais jovens levarão mais tempo, os mais velhos continuarão lutando com suas dificuldades, mas todos precisando da graça e da misericórdia de Deus. Nós não vemos as diferenças que ocorrem na vida de uma pessoa, nem sempre somos capazes de ver. Mas Deus vê. Deus vê. E por isso que Ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É assim que Deus vê. No dia que eles aceitaram Jesus, no dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, não importa se foi na igreja ouvindo a pregação de um pastor, não importa se foi num ônibus enquanto você lia um folheto, não importa se foi debaixo do chuveiro enquanto se banhava, se lembrando de uma palavra que um dia ouviu, naquele dia que você entregou a sua vida a Jesus e recebeu como Senhor e Salvador, você se tornou uma nova criatura aos olhos de Deus. Ainda tanto para ser tratado, tanto para ser corrigido, tanto para ser modificado, mas Deus, quando olha, já olha um camarada perfeito, coberto pelo sangue de Jesus, que vive à sombra do Calvário. Ele já não vê mais a culpa, ele já não vê mais o pecado, ele já não vê mais a luta, ele vê a vitória que foi conquistada na cruz pelo seu Filho Jesus. É assim que Deus nos vê. E quando Paulo descobriu isso, quando Paulo descobriu que é assim que Deus via as pessoas, ele tomou uma decisão muito importante em sua vida. Ele disse: agora, daqui por diante, a ninguém vejo ou a ninguém reconheço segundo a carne. Se um dia eu conheci Cristo segundo a carne, daqui para frente já não o conheço mais. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O grande desafio que Deus dá a cada um de nós hoje é olhar para as nossas vidas e para a vida dos nossos irmãos com os olhos da fé. Olhando um ao outro e dizendo: você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dá uma boa olhada para a pessoa que está do seu lado. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, da esquerda, da direita, da frente, da trás. Diga no seu coração: daqui por diante, repita comigo, vamos lá, ó, que nem Paulo.
Parafraseando Paulo, é 2 Coríntios 5, acho que 16. Vamos lá. Daqui por diante, a ninguém mais vejo segundo a carne. Se antes conhecia a Cristo segundo a carne, agora já não o conheço mais assim. Você entendeu? Entendeu? Eu acho muito interessante quando Paulo diz assim, ó, daqui por diante. É como se ele estivesse admitindo, até hoje eu fiz besteira. Pode ver. Presta atenção na leitura. É como se ele estivesse nesse momento falando assim, até hoje eu fiz besteira. Até hoje eu olhava para a Juliana e dizia assim, puxa, mas essa Juliana, quando é que vai mudar, viu? Ô menininha chata. Como é que o Caio aguenta? Assim, cara? Claro que não, né? Claro que não. Só que não, né? Só que não. Não é? Mas é assim, é como se antes ele olhasse assim. Como se ele olhasse a Sara e visse os defeitos, como se olhasse o Denis e visse os defeitos, se olhasse a Luana e visse os defeitos, mas aí ele deu um break. Não, na verdade quem está errado sou eu. O dia que eu mudar os meus olhos, eu vou ver o valor que eles têm para Deus. Paulo mudou a maneira dele olhar as pessoas. Ele disse, daqui por diante, eu não vejo mais segundo a carne, eu vejo como Deus vê. Nossa, mas essa Juliana é muito bonita, Deus é apaixonado por ela, ela é joia demais. Aí muda, porque vê como Deus vê, como Deus vê. E aí, mulheres, esposas, estão preparadas para olhar para os maridos como Deus vê? Hã? Vai chegar em casa antes de dormir, hein? A hora que ele chegar no quarto com aquele cuecão, camiseta do Toninho Batateiro, né? Você vai olhar e falar assim, ô maridão, hein? Olha que Deus deu para mim. Não é não? A hora que a mulher sair do banheiro com o cabelo cheio de bob, não é? Tudo errada. Aquele pijama que tem 27 anos. Aí você vai olhar, eita mulherzona, olha o presentão. Porque é assim que Deus vê. É assim que Deus vê. Os pais olharão para os filhos e dirão assim, mas esse meu menino é joia demais. Essa minha filha vale ouro. Porque é assim que Deus vê. É assim que Deus vê, né? Aí vocês vão olhar assim para o pastor e falar assim, mas esse pastor é lindo, é maravilhoso. Que homem gentil, amável, simpático. Pode continuar, me ajuda aí, gente. Tem mais, eu sei que tem mais. Né? Olhando como Deus vê. Como Deus vê. É assim que nós vamos olhar para esses irmãos que vão se batizar. Olhando como Deus vê. E assim veremos a graça do Senhor derramada sobre a vida das pessoas e viveremos muito melhor uns com os outros. Amém?